paz! Sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura aqui no YouTube. Me chamo André Pimentel. Bom, estamos estudando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Iremos, nessa série de mensagens, ver versículo por versículo comentado à luz do Evangelho da Graça. Eu já queria desejar a vocês bom proveito e um bom estudo. Mas antes, lembrando a você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você faça agora mesmo, para não perder mais nenhuma mensagem aqui da Graça Pura. Se você gostar, deixe seu like e olha, comente à vontade. Eu mesmo responderei a todas as dúvidas que os abençoados colocarem aí. Ok? Mais uma vez, bom estudo! Graça e paz! Introdução à carta de Paulo aos Efésios. A epístola aos Efésios foi escrita por Paulo durante a sua primeira prisão em Roma. Ela é datada entre o ano de 60 a 63 depois de Cristo. E a maior parte das recomendações que o apóstolo refere-se nessa carta é em relação à posição da igreja, que somos nós, em relação a Cristo. Queridos, essa epístola é considerada como uma das mais maduras que Paulo escreveu, se nós compararmos com outras cartas. Nós veremos Paulo em um discurso muito amadurecido. Isso denota e comprova que o apóstolo Paulo também cresceu na graça e no conhecimento. Eu não quero aqui citar, nesse estudo, as discussões teológicas que envolvem essa carta. Se foi para Éfeso, se foi escrita direcionada a outros irmãos, não importa, isso não alteraria o valor e o conteúdo dessa carta. Bom, queridos, nesta carta podemos notar que Paulo aborda os seguintes assuntos. Primeiro, as bênçãos espirituais em Cristo, a primazia de Jesus Cristo, a salvação pela graça mediante a fé, a paz em Cristo, o plano eterno de Deus para seus filhos, os dons concedidos a seus filhos para promover a edificação do corpo de Cristo, a importância de entender a santificação, os conselhos úteis para uma vida aqui nesse mundo. E no final, Paulo fecha a carta aos Efésios falando sobre a armadura de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Todas as vezes que Paulo escrevia as suas cartas, ele tinha um tipo de comunicação que o tornava um pouco diferente dos demais discípulos. Ele sempre falava Cristo Jesus. Será que isso era uma mera formalidade de Paulo? Ou Paulo estava mesmo querendo ser diferente dos discípulos de Jesus? Claro que não, abençoados. O motivo maior era porque Paulo não conheceu a Jesus de Nazaré quando andou entre os homens. O que Paulo recebeu foi das mãos de Cristo Jesus e esse ressuscitado. Tanto que em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, Paulo já demonstra que o seu ministério era um ministério constituído pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas 1:11 diz: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi de revelação de Jesus Cristo. Por essa razão, o evangelho que foi entregue ao apóstolo Paulo também a nós nos foi entregue. Não aprendemos de homem algum. Prova disto é como o sistema religioso não entendeu até agora o que falamos. Essa foi a razão pela qual Paulo se refere a Jesus como Cristo Jesus e nós também da mesma maneira. Efésios capítulo 1, versículo 2. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai,
e do Senhor Jesus Cristo. Notem que Paulo fala ali de duas manifestações de Deus. Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo não está aqui querendo reforçar a ideia que existe dois ou mesmo três deuses, como o sistema religioso nos ensinou. Paulo está falando da manifestação do mesmo Deus, no caso, quando ele trata do Antigo Testamento, e do Senhor Jesus Cristo, quando trata da ideia do Novo Testamento. Era o mesmo Deus e que hoje nós conhecemos como Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Meus irmãos, notem que na parte A desse verso, Paulo fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Paulo usou essa ideia, não de falar que existe dois deuses, mas para autenticar o poderio de Jesus, em que ele cita na carta de Colossenses, dizendo que Cristo é a imagem do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15, que diz: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Abençoados, e no complemento do verso, Paulo expressa uma revelação sem medidas. Paulo está aqui se referindo que o ministério da graça é um ministério acima de tudo do Espírito, e que toda a sua consumação se deu no âmbito espiritual. Porque era impossível a lei abençoar aos que se chegavam a Deus através dela. Por quê? Porque os filhos de Deus não conseguiam cumpri-la. Isso lá no Antigo Pacto. E o problema era justamente a carne. Romanos capítulo 8, versículo 3 nos informa: porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne, condenou o pecado. Olha aí, abençoados. Ao condenar a carne, na própria carne, Cristo vivificou também o nosso espírito. E dentro do nosso espírito derramou todas as bênçãos espirituais, conforme denota a parte B de Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Por esta razão, o povo que está em luz e salvo na mente, que somos nós da graça, nós nos cumprimentamos da seguinte maneira: nós chamamos a todos de abençoados, por causa de Efésios capítulo 1, versículo 3. Enquanto que no sistema, eles ainda estão lá no Antigo Pacto, lá na lei, dizendo que Deus te abençoe, que Deus possa te abençoar. Só que Efésios capítulo 1, versículo 3 nos informa que todas as bênçãos já nos foi dada. E ela não foi dada em qualquer lugar. Ela foi nos dada no lugar onde hoje estamos, em regiões celestes. O que seriam essas bênçãos espirituais? É tudo aquilo que a lei dizia para você cumprir. E hoje nós entendemos que Cristo, ele foi o nosso sucessor. Ele cumpriu a lei por nós e nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então hoje nós estamos livres da lei por causa da perfeição e que o Senhor nos abençoou, fazendo-se maldição em nosso lugar. Hoje as bênçãos é que estamos sem pecados, estamos perfeitos,
salvos, sempre salvos na mente. Somos um só com o Senhor e nos descobrimos como a única igreja em que Deus habita. E muito, e muito, e muito mais. É por isso que Efésios capítulo 1, versículo 3 diz o quê? Abençoados com todas as bênçãos. Romanos capítulo 8, versículo 4, dizendo o seguinte: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, olha aí, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E esse verso, abençoado, é o que corrobora com o anterior. Eles estão se interligando e trazendo mais luz ao nosso comentário. Qual era a exigência da lei? Quem cumprisse a lei seria perfeito. Por isso que nós, em graça, nos vemos perfeitos, sem máculas nem rugas, antes santos e irrepreensíveis. E tem um ponto que Paulo diz que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por esta razão, a ausência desse conhecimento coloca aqueles que não acreditam em trevas, pois aqui o sistema condiciona isto o quê? A santidade obtida através das obras da carne. E não é isso que o texto quer dizer. O que é não andar segundo a carne? É não andar por obras da lei, é não se conhecer por obras de comportamento, mas o conhecimento hoje que nós temos se dá na mente. Aonde fica o reino de Deus? Na nossa mente. Onde hoje está estabelecido o trono de Deus? Na nossa mente. Onde o Espírito Santo habita. E o que é o Espírito Santo? O que a graça tem a nos informar sobre o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a palavra da graça revelada e em ação nas nossas vidas, nos trazendo a salvação da mente. Então, quem se vê segundo o que o seu corpo pratica, na realidade está em condenação e não se sente abençoado. Porque quando as pessoas elas entendem de maneira errada, foram ensinadas de maneira errada, e ela tem que jejuar para queimar a carne, por exemplo, é uma grande mentira. Porque hoje ele jejua e queima a carne, e amanhã a carne vai estar vivinha lá, pronto para enganá-lo novamente. E novamente vai se pôr em jejum. E assim é a vida dos abençoados do sistema religioso. Por isso que muitos irmãos até se espantam, não é verdade? Quando nós cumprimentamos uns aos outros e nos chamamos de abençoados. E mais à frente, Paulo dá detalhes desse andar na carne. Vamos ver. Romanos capítulo 8, versículo 5, que diz: pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Notem a diferença de interpretação que nós da graça temos. Queridos, os que andam em trevas, segundo as obras do corpo, de jejuns, duro trato, vigílias, cultos de busca a Deus, como eles fazem, cultos de consagração, cultos de santificação. Na realidade, isso são obras da carne. Os que fazem isto, na realidade, estão o quê? Se inclinando para as coisas da carne. E quanto mais se inclinam, mais vão se afundando na perdição da mente. Porque estas coisas não aperfeiçoam quem pratica. Por esta razão, lá no sistema religioso, se aceita tudo, ainda mais se tiver valores financeiros envolvidos. Ou seja, é o vale tudo. Mas olha, os que são segundo o Espírito têm o cuidado de andar sempre em retidão com essa palavra, não é verdade? Para o quê? Para não ferir a essência desse evangelho. Então, é um ministério do Espírito realmente de fato. Porém, hoje, nós entendemos que tudo está nas mãos de Deus. O mais importante, meus queridos, é que Paulo está dizendo
que aqueles que não tiveram os seus olhos espirituais abertos, na realidade se encontram o quê? Mortos em suas paixões da carne. Porque quando os abençoados defendem o jejum, defendem práticas da carne, eles na realidade estão em paixões pela carne. Eles, na verdade, foram enganados. Como o ensino deles é distorcido, distorceu todas as coisas. Em contrapartida, aqueles que foram chamados à graça, nós somos abençoados com todas as bênçãos. Por quê? Porque nós entendemos o ministério do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 6 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Agora no verso 6, Paulo reforça mais ainda essa ideia dos dois ministérios que haviam naquela época e que podemos hoje também considerar desta maneira. Os que se inclinam às práticas da carne para atingir santidade ou se justificar para Deus, na realidade estão praticando a morte em seus corpos. Enquanto que aqueles que se santificam na mente e lutam para não deixar subir à mente pensamentos que contrariam essa salvação, a graça, estes se inclinam ao Espírito Santo e isso nos traz vida. Porque aqueles que são do ministério do Espírito estão em paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, estamos em paz com Deus. Quem não conhece isto, nunca terá paz com Deus. Pelo contrário, é inimigo de Deus, é um opositor. Bom, abençoados, o que vimos até agora é que Deus realizou uma obra completa em nossas vidas. Por esta razão, somos abençoados com todas as bênçãos. Vimos também que aqueles que estão hoje em desobediência estão porque ainda se relacionam com Deus como se fosse na lei de Moisés. E saber disto é a diferença para sabermos se estamos vivos ou se estamos mortos. Se és filho de Deus ou se é filho do diabo. É saber se está salvo ou condenado na mesma. Na segunda parte, vamos abordar o que Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A eleição de Deus aconteceu antes da fundação do mundo. Esse é o papo do próximo vídeo que faremos a respeito da carta de Paulo aos Efésios, versículo por versículo, e todos eles comentados à luz da graça. Não percam, graça e paz.